Nesta primeira aula do curso de Traduções do Pensamento Político, Política 4, vamos começar com uma pergunta de ordem metodológica, por excelência. Como, afinal, estudar as ideias políticas, ou melhor, como, afinal, estudar a história do pensamento político? E, ao dizer história do pensamento político, eu faço uma precisão que delimita melhor, de alguma maneira, um campo disciplinar, distinguindo de campos próximos, mas não idênticos a ele, como, por exemplo, da filosofia política. Ao longo da aula eu espero aprofundar esse tema. Mas já antecipando uma primeira distinção, enquanto na filosofia política se costuma abordar as ideias de maneira interna, puramente interna aos textos, na chave do método que se tornou muito conhecido e usual entre os filósofos, que é a leitura estrutural, no qual o texto é analisado internamente e de maneira muitas vezes separada do seu contexto histórico. No caso das abordagens que aqui chamarei de contextualistas e que se tornaram as mais usuais em história do pensamento político, e hoje veremos uma delas, o texto, ainda que não seja abandonada a dimensão da sua análise interna, é sempre estudado, abordado a partir do seu contexto de produção, contexto histórico no qual ele foi produzido. Mas isso não resolve tudo, porque a pergunta passa a ser, afinal, o que constitui o contexto histórico de um texto? Quais, entre as tantas informações relevantes em uma época, são aquelas realmente mais importantes para entendermos as condições de produção das ideias, das ideologias, das formas de pensamento de uma determinada época? Para abordar estes problemas, eu selecionei o texto Significado e Compreensão, Meaning and Understanding, publicado originalmente em 1969, do historiador inglês Quentin Skinner. Esse texto foi republicado junto com vários outros do mesmo autor, numa coletânea publicada no início deste século pela Cambridge University Press, intitulada Visions of Politics, e foi traduzida mais recentemente para o português como Visões da Política. Este artigo longo, Significado e Compreensão, é o capítulo 4 da referida coletânea. E esse ensaio ele foi um divisor de águas, um marco nos debates metodológicos da história do pensamento político e representa, digamos, um ponto de virada sobre como se faz, como se pesquisa em história do pensamento político. Então, apresentando brevemente o autor, Quentin Skinner, nasceu na Grã-Bretanha, na Inglaterra, em 1940, está vivo ainda hoje, foi professor na Universidade de Cambridge, e daí inclusive o nome do grupo, do qual ele é um dos representantes mais destacados, chamado Escola de Cambridge, ou do contextualismo linguístico. Além de Skinner, há outros representantes desse grupo, muito destacados, como John J. Pocock, ou John Donne, James Tooley, entre outros. Que se destacaram como estudiosos, sobretudo, mas não exclusivamente, do pensamento político britânico e norte-americano entre os séculos 17 e 18, mas que desenvolveram uma metodologia, justamente o chamado contextualismo linguístico, que serve para analisar outros objetos na história do pensamento político. Bom, então entrando mais diretamente no texto, Skinner começa enunciando algumas proposições que ele afirmava serem recorrentes quando se tratava de história das ideias. Por exemplo, a de que as grandes obras do pensamento político, tanto clássico como moderno, seriam obras clássicas na medida em que
trariam em si verdades universais, relativamente atemporais, que diriam algo universalmente válido sobre a natureza humana, a natureza da política, etc. E que, como tais, estas ideias deveriam ser estudadas de maneira separada de seus contextos imediatos de produção, e os textos, que seriam objeto primordial do historiador das ideias, deveriam ser analisados de maneira interna, de modo a buscar a verdade própria àquele texto e o núcleo interno definidor das ideias daquele pensador. E Skinner afirma em seguida que ele pretende dedicar o resto do texto a pôr em questão e mesmo refutar aquelas proposições. Então, para Skinner, desde já, fica claro que, os textos, as ideias clássicas, os pensadores clássicos do pensamento político não produzem ideias, digamos, universalmente válidas ou atemporais. E podemos deixar por enquanto suspensa a pergunta de, então, afinal, o que os torna clássicos? Por que eles continuam sendo lidos depois da sua época? Podemos deixar essa pergunta mais para o final da nossa exposição. Em segundo lugar, para Skinner, os textos clássicos do pensamento político só podem ser compreendidos quando inseridos dentro de seus contextos próprios, da sua época. E terceiro, portanto, não basta ler e reler muitas vezes o mesmo texto para buscar a sua verdade interior, porque esta verdade, enquanto uma essência acabada daquele pensamento puramente interno ao texto, não existiria, pura e simplesmente. Então, a partir desta disposição, digamos, de refutar estas formas de pensar, então, muito recorrentes, e ainda hoje, digamos, podem ser encontradas explicitamente no meio acadêmico especializado, ele vai discutir algumas das principais abordagens até então mais comuns, e o que ele chama de mitos que essas abordagens traziam. Ele enumera 3 principais: o mito do sistema, o mito da coerência e o mito da prolepse. Eu vou explicar uma por uma. O mito do sistema, aquele segundo o qual todo grande autor deveria produzir um sistema de ideias, um sistema filosófico acabado, no conjunto, que articularia o conjunto das suas obras e intervenções. Próximo desse mito estaria o que ele chama de mito ou mitologia da coerência, ou seja, o de que o pensamento de um autor clássico é necessariamente internamente coerente ao longo das suas diferentes expressões. E o mito da prolepse, a palavra soa um pouco estranha, mas ela pode ser também definida como antecipação, ou seja, de que um determinado autor anteciparia na sua obra ideias que foram desenvolvidas ou teriam sido desenvolvidas posteriormente, a ideia dos precursores. Então, por exemplo, Locke seria o precursor do federalismo, ou do regime constitucional liberal, e assim por diante. E ele quer justamente mostrar que todas essas mitologias ou mitos próprios às formas até então tradicionais de fazer história do pensamento político conduziriam a um erro básico do ponto de vista do historiador, que é o anacronismo. O que se deve entender por anacronismo? Buscar determinados elementos fora da sua época.
buscar ideias ou formas de pensar, para ficar um exemplo mais pertinente ao nosso campo de estudos, né, do nosso tempo em épocas passadas, por exemplo. Né? Buscarem um autor ou autora, algo que este ou esta não poderia ter pensado nos termos do seu próprio tempo. Né? Podemos nos perguntar o quanto esta restrição metodológica restringe o nosso campo de perguntas e de indagações críticas a respeito de certas obras e, sobretudo, as suas limitações. Por exemplo, pensando em algo que vamos discutir ao longo do curso, que é a crítica feminista, por exemplo, a autores como Rousseau, Locke e a tradição contratualista de modo mais geral. Né? Eles poderiam ter formulado para si mesmos estas questões, né? Por exemplo, né, posto em questão a naturalização do papel da mulher na sociedade. Eu prefiro deixar essa pergunta em suspenso para discutirmos ao longo do curso, mas acho que é uma objeção válida, embora, a meu ver, de modo algum, desmereça o núcleo central da empreitada skinneriana da Escola de Cambridge, que é a exigência de uma reconstituição rigorosa do contexto histórico para que se possa compreender uma obra. Né? E antes de eu discutir o que ele entende por contexto histórico, vamos tentar entender com quem que ele está dialogando naquele momento. Ele cita vários dos autores com os quais ele está dialogando. Então, por exemplo, um deles, que é o clássico da história do pensamento político, da história das ideias, era Arthur Lovejoy, né? Que justamente era um autor que postulava a necessidade de buscar digamos, as ideias centrais, né, a coerência interna ao pensamento de um determinado autor e ao conjunto da sua obra. E o Skinner diz, ora, essa busca inevitavelmente esbarra com o fato de que os autores não são necessariamente, e na mais das vezes não são, sistemáticos ou coerentes, mesmo quando pretendem ser. Né? Os autores escrevem em circunstâncias distintas ao longo das suas vidas, tendo em vista intenções diferentes, e com isso já estou introduzindo aqui uma variável importante, que é a intencionalidade do autor, que eu vou desenvolver mais adiante, né? E nesse sentido, muitas vezes se contradizem. Né? O problema, inclusive, de buscar uma coerência interna uma obra é que, quando não se encontra, muitas vezes o estudioso acaba reprovando no autor as suas inconsistências ou incoerências e buscando corrigi-las. Né? Quando, no fundo, o que se deve procurar entender são as continuidades e as descontinuidades e rupturas também dentro de um determinado pensamento. Né? Outro autor com quem Skinner dialoga é o filósofo político alemão radicado nos Estados Unidos, Leo Strauss. Aliás, uma referência muito importante do pensamento conservador no século XX. Né? E Strauss foi possivelmente um dos autores do século XX que mais enfatizou a ideia de que os clássicos trariam em si, e por isso seriam clássicos, verdades atemporais e universais sobre a natureza humana. Né? Mas, para além disso, Strauss desenvolveu um método próprio de leitura dos textos, né, que ele denominava como uma leitura esotérica. Né? Por que esotérica? Não porque mística ou nada do estilo, mas porque, para Strauss, os grandes autores, em geral, falariam para grupos muito reduzidos de entendidos, justamente para evitar perseguições, porque eles tenderiam a falar. Estes autores teriam, então, que muitas vezes que falar nas entrelinhas para evitar perseguições, na medida em que diriam coisas inconvenientes ou em contradição com o senso comum de sua época e, nesse sentido, inassimiláveis pelo comum dos mortais, por assim dizer, pela maioria dos seus contemporâneos, e por isso falariam de maneira esotérica nas entrelinhas, né, para pequenos círculos de iniciados. Né? E Skinner critica essa ideia, porque justamente, afinal de contas, né,
É muito fácil pressupor que todo autor clássico, com medo da perseguição por dizer coisas ou verdades inconvenientes, teria que falar nas entrelinhas, e afinal de contas, quem são os iniciados que são capazes de ler e entender aquilo que não está dito, ou que está dito de maneira elíptica no texto? No fim das contas, é o próprio intérprete que vai, a pretexto de resgatar a verdade própria daquele texto que está oculta nele, colocar no texto o que ele mesmo pensa, né? E, portanto, reescrevê-lo. Nesse sentido, seria um método inteiramente arbitrário de leitura das obras do pensamento político. Além de Lovejoy e Léo Strauss, ele também critica alguns autores marxistas, né? Mais especificamente C.B. Macpherson, né? Que também acabaria por, digamos, atribuir a determinados autores ideias que eles não poderiam ter formulado na sua época. Mais especificamente numa obra bastante conhecida de Macpherson, a teoria política do individualismo possessivo, né, em que este autor anglo-canadense atribuía a autores como Locke e Hobbes, né, a ideia de um homo economicus, né, e da defesa de um individualismo burguês vinculado à economia de mercado, que eles simplesmente não poderiam ter pensado nas suas circunstâncias. Nesse caso, por exemplo, James Tully, outro autor da Escola de Cambridge, tem uma obra importante sobre Locke, a Discourse on Property, em que ele procura mostrar como as ideias de propriedade de Locke não eram ideias tão associadas a um capitalismo liberal, de livre concorrência, etc., como costumamos pensar atualmente. Como, aliás, os próprios liberais, né, econômicos que reivindicam Locke como precursor, muitas vezes procuram sustentar, né? Então, a partir dessas críticas, vemos como Skinner reivindica a ideia de que os textos devem ser sempre restituídos ao seu contexto originário para que se possa entender aquilo que o autor ou autora disse, ou melhor, aquilo que ele ou ela quis dizer ou poderia ter quisto dizer. E com isso eu chego ao problema já enunciado anteriormente da intenção ou da intencionalidade do autor, né? E alguém poderia perguntar, mas afinal é possível decifrar, né, a intenção, a intencionalidade de um autor ou de uma autora, né, que escreveu no passado? Isso não seria de novo recair num certo arbítrio em que o intérprete acaba por, né, impingir ao autor, a pretexto de buscar suas intenções, suas próprias interpretações do texto? Essa é uma leitura possível. Houve críticos de Skinner como Fímia, né, entre outros, que criticaram muito essa ideia da intencionalidade. Mas eu acho que, em grande medida, esta crítica erra o ponto. É claro que há, né, uma certa indeterminação, né, do que um autor pode ter quisto ou não dizer, e eu mesmo, em minhas próprias pesquisas, já critiquei essa exigência, né? Mas Skinner, não obstante, mostra que é possível resgatá-la de modo objetivo, a partir de uma leitura contextualista do texto. E aqui é importante atentar para esta distinção, um tanto sutil, que eu mesmo acabei de formular, que é a seguinte: temos que buscar aquilo que o autor quis dizer ou aquilo que ele pode ter quisto dizer, ou seja, quais eram as suas intenções possíveis ou plausíveis dentro de um certo contexto. Ou seja, se pode afirmar que Maquiavel pretendia romper com determinadas convenções estabelecidas sobre a política, né, o que era o bom governo e o bom governante na sua época, ao escrever O Príncipe, e produzir uma visão
mais realista do que é a atividade política. Né? Isso, de alguma maneira, está enunciado pelo próprio Maquiavel, né? No famoso capítulo 15 de O Príncipe, né? Logo no início dele, quando ele vai discutir o problema da virtude. Mas não se pode dizer, não se pode cobrar de Maquiavel que ele tenha que lidar com problemas da política, por exemplo, do nosso tempo, né? Ou com o problema da democracia, entre outros, né? Só para dar um exemplo, né? Ainda que se possa fazer leituras aristocráticas ou democráticas de Maquiavel, como vários dos seus intérpretes já fizeram, né? Mas, digamos, obviamente a democracia como um sistema de governo, modo como nós entendemos, era algo que não estava no escopo das intenções de Maquiavel, como não estava, inclusive, no escopo de Rousseau, já mais de 2 séculos depois, né? Porque é algo que, inclusive, surgiu depois da Revolução Francesa, surgiu a rigor no século XX. Né? Então, isso nos coloca um outro problema, que afinal, qual é o contexto relevante? Né? E aqui Skinner distingue 2 contextualismos diferentes, um que ele chamaria de sociológico, né? Que procura reduzir o texto às determinantes sociais, às estruturas sociais e políticas da época, né? Estruturas de classe, etc., que poderia ser identificado com uma certa leitura inspirada no marxismo, né? Podemos encontrar algo assim, por exemplo, na obra da historiadora Ellen Woods, que propõe uma metodologia contextualista distinta da de Skinner, né? Mais próximo daquilo que ele mesmo chamaria de um contextualismo sociológico. Mas o que ele propõe ainda que ele não descarte inteiramente, evidentemente, as circunstâncias sociais mais amplas da época, o contexto que ele considera mais relevante é o que ele chama de contexto linguístico ou ideológico. E aqui é uma identificação de ideologia com formas de linguagem, com estruturas linguísticas e com a formação de determinadas linguagens. Né? Então vamos entender este tema mais a fundo. E para entendê-lo mais a fundo, eu vou recorrer aqui brevemente ao capítulo 6 desta mesma coletânea, Visões da Política, né? Intitulado, o título exatamente não é esse, mas digamos, uma discussão da teoria dos atos de fala. Né? Esse conceito não foi formulado pelo Skinner, mas sim por um filósofo da linguagem britânico, de meados do século XX, chamado Austin. Né? E Austin propõe então uma teoria dos atos de fala. Ele parte, por sua vez, de um outro filósofo da linguagem, lógico eminente, de origem austríaca, mas radicado na Inglaterra, que foi Ludwig Wittgenstein, né? Que propôs toda uma teoria da linguagem como jogo, enfim, como um sistema aberto, etc., e os usos da linguagem. A partir daí Austin derivou a sua teoria dos atos de fala, né? Ou seja, em que os diferentes enunciados, não só por escrito, orais, etc., que fazemos ao longo do dia a dia, né? Eles podem ser entendidos em diferentes níveis, né? Ou seja, como são atos de fala que podem ser entendidos em diferentes níveis de significado, né? E os exemplos de Austin que Skinner resgata, né, são muito interessantes nesse sentido. Por exemplo, né, quando um patinador vai, né, patinar num lago gelado, né, evidentemente um exemplo próprio da Europa mais ao norte, e um guarda dirige a ele dizendo, né, o gelo está fino. Num sentido mais imediato, é uma constatação de fato, né? Aquele gelo é uma camada fina, né? O que nós poderíamos chamar de dimensão, seguindo a terminologia de Austin, resgatada por Skinner, né? De uma dimensão locucionária, né? Aquilo que foi dito, né? Mas há um outro sentido que nós poderíamos chamar de elocucionário, que se refere justamente à intenção do autor daquele ato de fala, daquela comunicação.
a entonação do guarda, por exemplo, dizendo: o gelo está fino. Isso não é apenas uma constatação, é um aviso, né? É uma advertência. Toma cuidado, você pode cair na água gelada e morrer de hipotermia, né? Tem aí um sentido elocucionário, que vai para além do enunciado e que o insere num contexto de enunciação e de comunicação entre o emissor e o receptor daquela mensagem, né, que revela uma certa intencionalidade. E haveria ainda um terceiro nível, que poderíamos chamar de perlocucionário, né, que se refere justamente aos gestos e digamos, a dimensão mais performática, né, do ato de fala, né, a gestos e outros sinais que acompanham, né, o enunciado. Então, esses seriam os três níveis nos quais se decomporia, né, que poderiam ser decompostos os atos de fala, segundo a teoria de Austin, e que Skinner resgata para justamente podermos encontrar qual é a intenção ou a intencionalidade possível de um autor quando ele escreve o que escreveu, né? Porque ele ou ela tem sempre uma intenção, né? Quer dialogar com alguém, né? E ao escrever, né, justamente essa intenção se revela não apenas no que é dito, no sentido mais literal, mas no como é dito. E aí entra, por exemplo, o papel da retórica, das figuras de linguagem, da ironia. Né? Temos exemplos interessantes ao longo do nosso curso nesse sentido. Né? Por exemplo, Hobbes, né, faz toda uma discussão, inclusive, sobre os usos da linguagem, né, em que ele pretendia criticar certas filosofias, né, em particular a escolástica, né, desmerecendo-a como retórica, né, como retórica que induz ao erro e à discórdia. Né? Mas é claro que aí Hobbes não está fazendo outra coisa senão retórica, né? Digamos, uma crítica retórica à retórica. Né? E ali, muitas vezes, um uso fino da ironia, etc, etc. Né? Mas é preciso justamente entender o registro no qual o autor está falando para poder entender com quem e para quem ele está falando. Mas para além dos usos da linguagem, da retórica, etc, etc, tem uma outra questão que é o vocabulário. Né? Quais são os termos que o autor usa? Em que sentido ele os usa? Ora, isso não é uma escolha arbitrária, porque cada época, diz Skinner, tem um determinado vocabulário ou determinadas linguagens políticas, nas quais os termos ganham sentidos específicos. Então, o caso da virtude para Maquiavel, que nós veremos já na aula seguinte. O termo virtu ou virtude era de amplo uso, né? Tanto entre autores monarquistas como entre autores, em especial autores republicanos, como é o caso de Maquiavel, entre o final do século XV e o começo do século XVI. Então Maquiavel estava usando um termo consagrado e sabendo que ele estava fazendo isso. Então Maquiavel não foi subversivo porque ele cunhou um termo novo, mas sim porque ele usou de uma maneira distinta e contrária às convenções vigentes um termo consagrado. E nisso ele foi um ideólogo político inovador, mesmo radical, revolucionário para o seu tempo. Né? Mas isso se revela, né? Essa ruptura se revela justamente no uso particular que ele fez de um termo consagrado. Ou seja, ele operava dentro da linguagem convencional do seu tempo, mas o fez de maneira não convencional. E com isso eu retorno a um tema que eu enunciei logo de saída, que é o da busca de continuidades e descontinuidades no estudo da história do pensamento político. Isso é possível justamente por meio da reconstituição do contexto linguístico de uma época, né? E não buscando em um autor verdades universais ou lições para nosso tempo ou nossa época que ele ou ela
nunca poderia ter quisto formular. Né? Justamente é na reconstituição desses vocabulários políticos, né, que podemos encontrar, se não a intenção originária, pelo menos as intenções plausíveis para aquele autor publicando aquela obra naquelas circunstâncias. Né? Isso evita certos problemas, como, por exemplo, gente que afirma, como lembra Skinner, que Hobbes, na verdade, queria defender uma visão religiosa ortodoxa do mundo, quando a letra do seu texto contraria expressamente. Ele, evidentemente, pensa a política muito vinculada à religião, como seria inevitável no século XVII, mas as suas ideias teológicas e sobre a relação entre política e religião eram absolutamente heterodoxas para o seu tempo. Né? E, portanto, não há que buscar em Hobbes uma intenção que contradiz o seu próprio texto. A questão é que a reconstituição do contexto linguístico ou do vocabulário político de uma época não pode ser feita apenas lendo e relendo o mesmo texto, ou os mesmos textos canônicos. É preciso fazer uma pesquisa mais ampla, buscando, né, uma série de outros autores ou materiais, muitas vezes secundários, até esquecidos hoje em dia, porque não se tornaram clássicos, para poder entender com quem o autor estava dialogando. Então, por exemplo, o caso de Locke, e eu não dou o exemplo à toa, não só porque Skinner é um autor especializado no pensamento político inglês do século XVII, mas porque a sua abordagem se nutriu muito de uma edição crítica dos dois tratados sobre a política de Locke, feita ainda nos anos 40 por um outro historiador inglês chamado Peter Laslett. Né? E vejam só, muitas vezes se acreditava que Locke, no seu segundo tratado sobre o governo civil, que é uma obra sempre muito valorizada pelo pensamento liberal, por defender o governo limitado em função da propriedade como um direito natural e da liberdade individual, etc., que ele estaria dialogando criticamente com Hobbes, seu predecessor. Mas não há nenhuma referência direta a Hobbes no texto. Agora, com quem que ele estava dialogando diretamente? Ora, a resposta para isso tem que ser buscada não no segundo, mas no primeiro tratado sobre o governo civil, que é muito menos lido, porque ali ele tem um interlocutor direto, que é um autor absolutista da época, chamado Sir Robert Filmer, que hoje ninguém praticamente lê, né? Ele só é lembrado como aquele contra quem Locke escreveu. Né? E Sir Robert Filmer era um autor que defendia, como nós veremos na aula própria, né, a teoria do governo pelo direito divino, o governo dos reis pelo direito divino, que é o que Locke procura ali refutar, defendendo, a partir de uma teoria do direito natural, né, o autogoverno dos homens, né, por seus representantes, né, dentro de certos limites postos pela liberdade natural, em especial aquela referida à propriedade, etc. Né? Então, entender com quem Locke estava dialogando necessariamente leva o historiador a buscar autores que hoje não são canônicos. Né? Ou, por exemplo, para entender o contexto da Revolução Inglesa, em que Hobbes escreveu a Revolução de 1642 a 1649, que levou à queda do rei da Inglaterra, etc. Né? Há toda uma literatura de autores de panfletos dos mais variados, chamados levelers e diggers, que são hoje conhecidos inclusive apenas pelos seus nomes coletivos, né? Poucos deles são lembrados individualmente, mas que são muito importantes para se entender o contexto político e intelectual da Inglaterra daquela época. Por exemplo, pensando no trabalho de um historiador como foi o marxista Christopher Hill, que estudou a fundo estas ideias radicais daquele contexto, né, numa obra clássica que é O Mundo de Ponta Cabeça, né, The World Turned Upside Down, e por aí vai. Né? Ou então, Skinner, né, quando vai buscar os autores do humanismo cívico italiano e os espelhos de príncipes, né, escritos na Itália setentrional entre os séculos XVI, entre os séculos XV e XVI, para poder entender justamente o sentido da obra de Maquiavel. Né? Então, só por meio dessa pesquisa mais aprofundada
em autores ou obras secundários, e às vezes nas obras secundárias, cartas, correspondências, escritos não publicados do autor que se quer estudar, é que se pode reconstituir a linguagem política na qual este autor se move, né? E o ritmo, a forma pelo qual o pensamento desse autor vai mudando ao longo do tempo e quais são as suas intenções plausíveis. Portanto, intenção ou intencionalidade aqui não é uma categoria psicológica, não se trata de tentar decifrar, né, o que ele estava pensando no seu íntimo, nada disso, né? Mas aquilo que objetivamente, a partir dos textos, se pode inferir que ele ou ela quis ou pode ter quisto dizer. Mas aí fica a pergunta, então o que faz de um autor um clássico? O que faz com que nós leiamos Locke e não Filmer, por exemplo, ou leiamos Maquiavel mais do que lemos Marcílio de Pádua, ainda que este seja mais lido por especialistas do que Filmer, e assim por diante, né? Porque lemos Rousseau e não Barbirac e assim por diante, né? Ou porque lemos Marx e não Bruno Bauer, Max Stirner ou Proudhon, né? No limite é porque estas ideias, né, acabaram ao longo do tempo sendo mais impactantes na vida política e no nosso próprio imaginário, porque nós os relemos como autores pertinentes para a nossa época a posteriori. E aí isso entra, digamos, em outro terreno de estudos e indagações com os quais o Skinner não está diretamente interessado aqui, que é o problema da recepção, né? Como se recebe um texto para além da sua época, né? E o problema da formação dos cânones, né? Das listas de autores consagrados, que são sempre objetos de disputa. Não são dados. Um autor não é clássico por ele mesmo, mas ele é tornado clássico pelas gerações posteriores. E muitas vezes um autor que hoje é clássico passou muito tempo desconhecido ou pouco valorizado e que é redescoberto por motivos alheios ao seu próprio contexto, né? E é ressignificado como um autor importante. E assim também se dá o contrário. É um autor que é tido como clássico numa época, depois às vezes é quase esquecido, né? Ou seja, a formação dos cânones do pensamento político, assim como nos cânones literários, é objeto de disputa. Hoje, por exemplo, por conta das demandas por reconhecimento do movimento negro ou do movimento feminista, são reconhecidos autores ou autoras negras, autoras mulheres, que passaram muito tempo batidos das listas dos cânones literários. Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que agora está na lista do vestibular da Unicamp, não fazia parte, por muito tempo, na época em que eu fiz o segundo grau, não era uma autora tida como importante, não frequentava listas de vestibular, etc. Isso foi resultado de luta política e cultural recente, né? E o mesmo ocorre no caso do pensamento político, ou seja, os autores não são clássicos em virtude de dizerem coisas universalmente válidas, mas são clássicos porque as gerações posteriores, né, em outros contextos, os recepcionam e os releem em outras chaves. Mas, por isso mesmo, nos adverte Skinner, né, é importante, para evitar os anacronismos, né, ler os textos em seu contexto e resgatar as intenções do autor, justamente para não impor a ele, né, a necessidade de responder perguntas que ele sequer poderia ter formulado, que são nossas perguntas, e não as perguntas deles. Né? Os dilemas da democracia contemporânea, da crise da democracia, né, são dilemas nossos. Podem ser dilemas de John Rawls, que morreu em 2000, ou de autores que estão escrevendo agora sobre desdemocratização, mas não eram problemas para Rousseau, ou mesmo para Tocqueville, que escreveu algumas décadas depois, né? E nesse sentido, né,
Por exemplo, os economistas neoliberais, ao, digamos, projetarem em Adam Smith, né, o seu precursor, tiram o Smith do contexto. E, afinal, contra que Estado estava escrevendo Smith? Não era contra o Estado de bem-estar social que não existia, né? Era contra um Estado monárquico, que, aliás, era muito mais mínimo em muitos aspectos do que o Estado contemporâneo, né? E muito menos democrático, aliás, nada democrático, né? E assim por diante. Portanto, né, a leitura rigorosa e contextualista da história do pensamento político tem uma função política. Porque poderíamos dizer, não, bem isso que o Skinner está falando, muito bem, mas, no fundo, ele nos propõe uma arqueologia do pensamento político que é inteiramente relevante do ponto de vista normativo ou moral, né? Não atende aos nossos problemas, não atende àquelas razões que nos fazem buscar os clássicos. Ele responde essa pergunta no final do texto. Ele diz, olha, não é bem o caso. Há, sim, uma função moral que é, inclusive, fazer com que nós nos encarreguemos dos nossos problemas e não os joguemos nas costas das gerações passadas. E isso não é pouco, ele diz. Não era pouco na sua época e eu diria que digamos, é mais importante ainda numa época como a atual, em que, digamos, a discussão sobre ideias políticas, sobre ideologias políticas é tão carregada. Como era na Guerra Fria, quando eu escrevi Skinner, e voltou a ser hoje, né? Basta ver aí o que os autores da nova direita fazem com Gramsci, o resgate que querem fazer das cruzadas, do pensamento tomista, sei lá, né? Portanto, uma leitura contextualista é também uma leitura crítica e tem o seu valor normativo, né? Nesse sentido, não é separada inteiramente da filosofia política, mas tem seus métodos e requisitos próprios, que eu espero poder desenvolver com vocês ao longo do curso. Nem sempre de maneira rigorosa, isso aqui é um curso de introdução ao pensamento político e não um curso para ensinar a fazer pesquisa em pensamento político, né? Então nem sempre eu vou fazer uma leitura rigorosamente esquerdiniana dos textos e nem vou exigir isso dos estudantes, mas eu acho que é uma baliza, uma bússola importante para termos em mente.